O Arsenal caiu na UEFA Champions League para o PSG, onde após 2 partidas sofreu com Donnarumma e não conseguiu continuar em busca do seu primeiro título na competição, e no geral passando outra temporada em branco. Desde a chegada de Arteta, o único troféu conquistado foi o da FA Cup logo na sua primeira temporada. E de lá pra cá já se passaram 5 anos de muitos quases, mas nenhum outro título de expressão, isso se você não contar as Supercopas da Inglaterra. Na Premier League já estamos na 3ª temporada de vice-campeonato. Na Champions, boas campanhas, mas dos grandes europeus é o que tem mais jogos sem título, e nem chegar em uma final local nos últimos anos tem acontecido. Mas como se pode explicar o que acontece com o Arsenal? Como um time tão bom no papel consegue ficar no quase ano após ano? Existe solução? Vamos ver. Bom, o Arsenal perdeu na Champions League, era o time que eu apostava chegar pelo menos na final, mas que vai terminar o ano sem ganhar nada. E isso é uma coisa que vem se repetindo, muito se dá ao azar ou pela falta de competência em alguns momentos específicos. E mesmo o Arteta tendo arrumado o time desde que ele chegou, ainda falta um troféu de expressão. Porém, para a gente fazer uma análise correta, vamos tentar entrar na linha do tempo do clube. Arsène Wenger foi um técnico de mais de 20 temporadas à frente dos Gunners, sendo um dos grandes treinadores da história do futebol inglês. Com ele, principalmente no início do século XXI, a equipe viveu seu auge, conquistou a Premier League de forma invicta e chegou à final da Champions, onde bateu na trave perdendo para o Barcelona. Porém, depois de algum tempo, a equipe começou a ter um desgaste e acumular alguns vexames, e foi quando em 2018 tivemos a saída do grande treinador e posteriormente a chegada de Unai Emery. Cara, imagina um treinador ficar mais de 20 anos em um só clube. Aqui no Brasil seria uma loucura, mas em qualquer lugar do mundo também. Unai, por sua vez, foi um contraste, já que logo em seu primeiro ano conseguiu deixar o Arsenal na 8ª posição da Premier League, algo que, mesmo mal, Arsène Wenger não fazia nas últimas temporadas no clube, e assim, o novo treinador seria demitido. Depois da passagem de um interino chega Mikel Arteta, que atuava como auxiliar no Manchester City e é quem está no comando dos Gunners até os dias de hoje. Ok, pensando que ele chegou num momento de transição, é inegável dizer que o Arsenal não evoluiu, porque o time sim evoluiu e melhorou muito. Só que um time que investe o que investe, até agora não dá pra dizer se foi muito positivo ou se poderia ter sido mais. Ainda é uma linha um pouco tênue. Mesmo assim, logo de cara na temporada que chegou, Arteta liderou o Arsenal a vencer a FA Cup, ainda na temporada 19-20. O time de Lacazette e Aubameyang venceu o Chelsea e se sagrou campeão. Acabou repetindo a 8ª posição na liga na temporada seguinte, mas com o passar do tempo e as contratações, o desempenho foi melhorando. Beleza, pelo que eu já disse e pelo que eu mostrei agora, o cara chegou em um momento difícil, venceu um título e o time começou a melhorar. Então qual que é o problema? O que eu tô falando? Será que eu sou maluco? O problema, e é o que eu quero trazer nesse vídeo, é que principalmente depois de 2023, a expectativa do Arsenal aumentou. E o time ainda só acumula vice-campeonatos, isso já é o 3º ano, e não ganhou nada além dessa primeira FA Cup. Isso sem contar, claro, as Community Shields. Então agora vamos ver alguns desses quases, principalmente falando de liga, porque aqui tivemos diferentes cenários. Na temporada 22-23, a equipe fez um primeiro turno impecável, mantendo um aproveitamento de 87,7%, sendo esse o melhor da história da competição até aquele momento. Um time forte, tanto em casa quanto fora de casa, mas a arte de pipocar depois desse início magnífico começou a entrar em cena. E olha, se você é torcedor do Botafogo, eu não tô falando do seu time, tá? Porque o roteiro é muito parecido, principalmente se tratando daquele mesmo período de tempo. O Botafogo naquele ano fez um primeiro turno de almanaque, mas no segundo o desempenho foi terrível. Perdeu para o Palmeiras por 4-3 na 31ª rodada e para o Grêmio pelo mesmo placar na 33ª. Perdendo um título que esteve em sua mão durante praticamente o ano inteiro. E por que eu digo que parece? Porque essa rodada 33 que o time perdeu a liderança tem uma certa relação. Foi nela que os Gunners enfrentaram o Manchester City, que era o vice-líder, e após um 4-1 e uma sequência de resultados ruins, a equipe de Londres conseguiu perder o título. Liderando a Premier League por 27 das 38 rodadas, o Arsenal saiu da temporada sem conseguir o troféu, mas valeu pela classificação à Champions. E o time a partir desse momento consegue ser constante. O problema é que quando que essa constância vai ser premiada, porque tá demorando um pouco. Em 23-24, a temporada seguinte, mais uma vez o Arsenal sofreu com o Manchester City. Dessa vez não houve pipocada, foram 89 pontos, tendo nos últimos 18 jogos vencido 16.
Pena que o City teve um retrospecto parecido, mas sem perder nenhuma das últimas 23 rodadas. Na Champions, uma queda para o Bayern nas quartas, o que é completamente normal, e nessas duas temporadas citadas também não conseguiu ganhar nenhuma das Copas. E finalmente agora a gente chega na temporada atual, mas até esse momento, se a gente for fazer um recorte antes dela ter acontecido, podemos dizer que o desempenho foi bom, porque não dá pra ver um problema ainda num time que se reconstruiu. Óbvio, teve a pipocada em uma temporada, mas no ano seguinte conseguiu fazer uma pontuação que seria campeã em qualquer outro cenário. Infelizmente enfrenta um City que é muito forte na Inglaterra, e na Champions acabou enfrentando um Bayern também, que é um time que é normal se perder. Agora esse ano foi diferente. A equipe do Guardiola viveu o pior ano de seu ciclo e não disputou a Premier League com a mesma força dos anos anteriores. Entretanto, o Arsenal também deixou cair, chegando a perder 21 pontos em partidas que estava vencendo e vendo um Liverpool que em teoria vivia um ano de transição levar o troféu com facilidade. E dessa vez, para mim, é o pior vice de todos, porque nos anos anteriores pegou um City praticamente imbatível. E dessa vez que teria a chance de competir porque eles não estavam lá, não fez um campeonato de forma justa e nem disputou até o final também. Claro que tem todo o fator do Liverpool, temporada do Salah espetacular, novo treinador e título merecido, mas o que eu quero trazer mesmo é que o Arsenal despencou, porque se fosse como nos anos anteriores, estaria pelo menos brigando e possivelmente seria o campeão. Ainda nesse ano na Copa da Liga caiu para o Newcastle, na FA Cup caiu para o Manchester United e na Champions, mantendo a constância do bom time que é, se classificou bem na fase de grupos. Tendo nos mata-matas feito história contra o Real Madrid, vencendo em casa e no Bernabéu, até que chega à semifinal e a derrota contra o PSG. E eu disse aqui no canal, tá? Mesmo o PSG tendo um time muito bom, eu apostava no Arsenal justamente por parecer ser um time mais acostumado e por um time que ter sido mais constante nos últimos anos. Só que não foi o que aconteceu. Perdeu muitas chances, conseguiu jogar um melhor futebol até em algum momento, mas no geral o PSG passou de uma forma totalmente merecida e foi totalmente justo. Vale destacar a partida de Donnarumma também, que apesar do Arsenal ter tido mais chances segundo as estatísticas, foi uma peça primordial para impedir o gol dos ingleses. E o Paris, mesmo com o time mais jovem, parece estar mais preparado. Beleza, passamos pelo desempenho, agora deixa eu dar algumas críticas, também falar um pouco sobre o futuro e etc. Mas antes de tudo isso, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e tá vindo mais vídeos sobre times ingleses nos próximos dias, então fica ligado. Se inscreveu? Beleza, só para deixar claro de novo, desde que o Arteta chegou, o time evoluiu, só que em 5 anos parece que quando chega em momento decisivo, o time trava. E eu vou tentar algumas relações para isso acontecer, porque em alguns momentos parece que falta algumas coisas nesse time. A falta de um fazedor de gols é algo muito relevante. Nessa temporada a artilharia do clube é dividida entre Havertz e Saka, que juntos têm menos de 30 gols. E comparado com outros times do mesmo porte na Europa, existem jogadores que têm mais que isso sozinhos. E, gente, eu não tô dizendo que o Arsenal faz pouco gol e tem dificuldade para botar a bola na rede, mas com o que cria poderia fazer muito mais e esses números poderiam ser muito maiores do que já são. E aí a gente esbarra também nas contratações dessa era Arteta, porque Jesus e Havertz são bons sim, mas como a função de número 9, a principal característica deles nunca foi ser muito artilheiros. Para ser justo, o último fazedor de gols que o Arsenal tinha era o Aubameyang, que saiu já há algum tempo e até hoje ninguém repôs. E essa falta de troféus incomoda ainda a torcida em relação ao treinador, porque mesmo com a significativa melhora da equipe, o investimento desde sua chegada ultrapassa os 700 milhões de euros, e até agora convenceu, mas ainda não venceu. E sim, eu tenho que citar que esse ano tiveram muitos problemas com lesão também, o próprio Gabriel Magalhães é um exemplo disso, mas todos os clubes da Europa têm sofrido com isso recentemente, então não é uma boa desculpa. E a manutenção de alguns jogadores desse elenco precisam também ser feita. O time é muito bom, mas por muitos momentos faltam peças de reposição. No banco contra o PSG, por exemplo, essa falta de grupo foi clara. Enquanto o Paris fez mudanças que mantiveram o mesmo nível, o Arsenal tinha na reserva em sua maioria jogadores da base, ou não em um momento tão áureo de sua carreira. Tem, claro, o Trossard, que é um cara útil, mas, por exemplo, o Saka é um jogador que não tem reposição e tem que jogar sempre, e até por isso pode ser que ele tenha sofrido tanto com lesões recentemente. Sobre o 9, eu vou dar a minha opinião aqui. Se o Arsenal pegasse o mesmo dinheiro que investiu no Rice algumas temporadas atrás, e que deu muito certo, e colocasse, por exemplo, no Gyökeres do Sporting, que seria a minha opção, conseguiria ter esse cara, que é um cara que está jogando muito no futebol europeu, e também resolveria esse problema. É só uma ideia, mas poderia funcionar muito bem. E essa próxima janela pode ser muito importante para melhorar o grupo. Além de um fazedor de gols, talvez mais um meio-campista e talvez algum outro jogador
para que o time fique mais forte e consiga disputar melhor as competições que joga. Para o futuro, a realidade para a torcida do Arsenal é só uma: quebrar a maldição e vencer títulos. Desde 2004, a equipe não vence a Premier League e com mais de 200 partidas na Champions, é o time com mais jogos sem vencer o torneio, em que mais uma vez passou perto de chegar à final. Na Premier League são 3 vices consecutivos, e a pergunta que fica é: como Arteta vai melhorar esse time ainda mais? E se vai conseguir finalmente sair dessa maldição, já que é um dos times mais consistentes da Inglaterra, mas que ainda não foi coroado. Para finalizar, eu quero saber de você, o que você acha que pode ser uma solução para esse Arsenal, até se o Mikel Arteta continua sendo o nome certo, e também qualquer outra opinião, porque esse vídeo acaba aqui. Como eu disse antes, eu já estou preparando mais 2 vídeos sobre times ingleses aqui no canal, além de que ainda tem a temporada europeia finalizando, então vai ter muito conteúdo por aqui. Por isso, mais uma vez eu vou te lembrar para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, para assim o YouTube te divulgar melhor os vídeos e também tudo se tornar mais tranquilo. No mais, acho que é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui, um grande abraço, valeu, é nóis!